Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga aleluia. Aproveita que você está feliz, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, sai do seu lugar, declara sobre ele, declara sobre ela uma palavra de vitória. Por favor, sai do seu lugar, cumprimente este irmão. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, vocês estão animados para este ano? Ih, não está não. Quem está animado para este ano 2026, dá um glória a Deus bem alto. É isso aí. É bom que o inferno saiba que você está muito animado para este ano, e eu tenho a certeza que esse ano será um ano de muitas bênçãos. Amém, irmãos? Pode se assentar. Obrigado. Princesa, acende a luz para o papai. Isto. Queridos, nós estamos hoje, excepcionalmente hoje, nós passamos o nosso culto de Santa Ceia para este primeiro domingo do mês, com um propósito. Na verdade, há alguns propósitos nessa intenção de nós passarmos a Santa Ceia somente nesse mês de janeiro para o primeiro domingo. Porque hoje eu preciso trazer uma palavra de Deus para você, e até nesse exato momento aqui no altar, eu venho pedindo ao Senhor para que Ele venha falar comigo sobre esta mensagem. Porque você reconhece o lugar que você está? Isso daqui não é um lugar santo? Você reconhece que esse lugar é um lugar santo? Inclusive eu preciso, hoje, conversando com os nossos irmãos diáconos, eu fiz um tratado com eles, de uma maneira ou outra eu estar ajudando o diaconato, porque muitas vezes nós encontramos algumas dificuldades na igreja. Uma delas é o seguinte, é que nós venhamos, irmãos, todos nós olharmos para este lugar e entender que este lugar é um lugar santo. Essa cadeira que você se assenta, ela é santa. O som, o templo, tudo aqui na igreja pertence ao Senhor, amém? Nós precisamos ter uma reverência ao entrar neste lugar, porque aqui é a casa do Pai, e como a casa do Pai, aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar de santidade, aqui é um lugar de adoração. Você não saiu da sua casa para passear, você saiu da sua casa para você ouvir a voz do Senhor, para você, de uma maneira ou outra, você se encher de Deus. A semana está começando, só você e Deus sabe dos seus desafios. O ano de 2026 está começando e só você e Deus sabe as dificuldades que você vai passar, o contexto, a luta que você enfrenta na sua casa, talvez no seu trabalho, lá fora. Aqui, irmãos, aqui é uma maravilha, aqui é o céu. Aqui a gente, por alguns momentos, nós nos esquecemos dos nossos problemas. Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, Ele está se movendo nesse lugar. Mas nós vamos sair daqui e nós iremos nos deparar com alguns contextos, com algumas circunstâncias que nos deixam tristes. Então nós precisamos muito da bênção de Deus e entender que esse lugar é santo. O louvor, enquanto ele está sendo entoado, é um momento de adoração. A música, o louvor, não é um momento
para te ir te distraindo, para que você venha esquentar, para que você venha ouvir a palavra. Não, a partir do momento que você pisa aqui dentro, você já está na presença do Senhor, Deus já está movendo, Deus está agindo, e você precisa entender isso. Porque é aqui, irmãos, na presença de Deus, que nós levamos para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Nós levamos para a nossa alma aquilo que Deus quer para nós. Então, eu venho dizendo hoje, e no decorrer desse final de semana, a respeito dessa palavra que eu quero aqui compartilhar com você, porque nós colocamos este primeiro culto de domingo como um culto de Santa Ceia, porque, mesmo diante de uma palavra clara e objetiva que Jesus fala, e aqui nós vamos ver que pelo próprio texto ele fala de uma maneira bem simples, a gente precisa hoje sair daqui entendendo algo, que o seu 2026 só haverá uma mudança, que nesse ano de 2026 você só irá ver realmente a glória de Deus, você irá avançar e você não irá parar, se você permitir com que a palavra de Deus, ela encontre um espaço no seu coração. Eu prego, eu falo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, é Ele que te convence. E a gente precisa ter a consciência disso. Então hoje, eu quero falar sobre um texto, e eu preciso muito da sua atenção, e que você hoje faça uma reflexão diante da mesa do Senhor. Como é que está o seu coração? Né? Como está o seu coração? E como o teu coração, ele é receptível à palavra de Deus? Será que tudo que eu falo, você concorda? Será que cada pessoa que sobe aqui no altar e ministra uma palavra, você recebe ela com alegria? Será que, independentemente seja eu pastor, ou seja um ministro, ou um líder de um grupo missionário, quando ele fala, você se atenta para esta palavra, você absorve esta palavra? Então, eu preciso muito da sua atenção hoje, para que a gente possa, de uma maneira bem objetiva e bem clara, sair daqui nesta noite entendendo que a nossa vitória, que o nosso sucesso, e não há nenhum problema em falarmos de sucesso, porque, irmãos, Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. Constantemente nós encontramos uma palavra que diz o seguinte: bem-aventurado, é a linguagem bíblica de sucesso. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz em tudo que ela faz. Então, uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa bem-sucedida. E Deus quer com que nós sejamos bem-sucedidos. E eu sei que você também quer ser bem-sucedido, sim ou não? Você não quer vitória? Você não quer ser feliz em tudo? Tudo que você fizer tem a bênção de Deus? Aonde você passar tem a bênção de Deus? Todas as suas conquistas, juntas com elas, é a bênção de Deus? Bem-aventurado é esse sucesso que Deus tem para nós, para a igreja. E um grande detalhe é o seguinte: muitas vezes quando nós falamos de sucesso, muitas vezes quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de bênçãos, nós muitas vezes colocamos Deus numa situação que parece que Ele é intocável, mas esse Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai Celestial, diga aleluia. O Pai ama, o Pai entrega, o Pai dá, e Ele já demonstrou isso entregando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele entregou. Deus não tem problema nenhum em entregar bênçãos. O grande detalhe é que nós não sabemos, muitas das vezes, como receber as bênçãos. Muitas vezes nós não condicionamos a nossa vida cristã em direção às promessas, em direção à bênção. Tudo é condicionado, até a sua salvação, porque a sua salvação
Deus entregou o seu Filho com um propósito, para que nós sejamos salvos. Deus, ele é intencional em todas as coisas. Ele criou tudo para o homem, tudo que ele criou, ele falou assim, é bom. Cada criação ele declarava, olha, isso é bom. Então Deus, ele é intencional. E você, eu e você, como filhos de Deus que nós somos, nós precisamos ser intencionais. Não há nenhum problema em você viver uma vida focada, olhando para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, com o objetivo de alcançar as promessas de Deus. Isso é viver com um propósito. Esse ano, a igreja Quadrangular Zona Sul, essa igreja, nós vamos caminhar debaixo de um propósito, amém, irmãos? Amém. Tudo será intencional, porque Deus quer que nós venhamos alcançar as promessas que Ele tem para nós. Eu quero dizer que esse ano, Deus vai alcançar a sua família. Se você crê, diga um amém. Amém. Esse ano, Deus vai prosperar a sua vida. Se você crê, diga aleluia. Esse ano, Deus vai fazer algo extraordinário. Quem crê, diga glória a Deus. Mas nós precisamos ser objetivos nisso e caminhar com o propósito. Amém? Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13. Hoje nós vamos estar orando pelos projetos de vida. Todo primeiro domingo do mês, nós vamos apresentar o nosso projeto de vida, amém, irmãos? Amém. Se você está com o seu projeto de vida, você vai trazer aqui para o altar, nós vamos colocar diante de Deus. Se você levou o seu projeto de vida e se você ainda não escreveu o seu projeto de vida, durante esse mês você pode trazer o seu projeto de vida, colocar no altar. Essa semana, nós vamos ter aqui uma caixa específica do projeto de vida, em que todos os projetos de vida estarão nela, e nós vamos estar todo primeiro domingo orando pelo projeto de vida. E eu espero com que a sua pulseirinha esteja com você, amém? Algumas pessoas, às vezes na rua, falam assim, o que é isso? Eu falo, isso aqui é o meu projeto de vida. Essa semana eu vou levar o projeto de vida para a prefeita. Vou levar para alguns secretários o projeto de vida. Vou entregar na mão deles, vou explicar o que é o projeto de vida e vou falar para eles fazerem o projeto de vida e nós vamos estar orando pelos projetos de vida da prefeitura. Amém, irmãos? Vale a pena ou não? Eles merecem ou não? Claro. Deus vai alcançar essa turma aí. Em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 13. Mas eu quero que você dê um glória a Deus bem alto para Jesus. Muito bem, irmão Zé. Um aleluia. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus, querido. Vamos ler a palavra de Deus. Atenção agora. Hoje nós não estamos tendo o nosso cultinho das crianças. Eu preciso muito com que os pais controlem os nossos baixinhos. Amém? E para que a gente possa estar bem focado na palavra. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 18. Mateus capítulo 13, versículo 18. Diz assim, meus queridos, e acercando-se dele os discípulos, ou seja, os discípulos se achegaram a Jesus. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ou seja, Jesus está dizendo que aos discípulos a conversa é de uma maneira. Ao povo, à multidão, Jesus falava através de parábolas, de uma maneira mais fácil. Você precisa entender que a cada momento que você entra aqui nesta casa, Deus tem uma forma de tratar com você. Deus, Ele quer falar de uma maneira diferente com você.
com você, a palavra de Deus, ela se torna mais séria, porque você é um crente no Senhor Jesus, diga aleluia. Lá fora, você vai conversar com as pessoas, você vai falar com as pessoas de uma maneira diferente. Talvez você vai usar de uma forma mais fácil para que ela entenda a sua intenção, a sua conversa. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim: escuta, por que com eles você fala contando história? E com a gente é diferente. Então Jesus está dizendo, ó, porque com vocês é necessário os mistérios da palavra. É um pouco mais profundo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você como igreja, você precisa dar uma atenção maior àquilo com que a palavra está sendo dirigida a você. Talvez para o ímpio, uma pessoa que não conhece tanto Jesus, você vai falar de uma maneira um pouco mais leve. Mas conosco, a palavra do Espírito Santo, ele quer falar de uma forma mais intensa. E é justamente por causa disso que você precisa se atentar para a palavra de Deus. Amém? E a gente vai dar aqui alguns tópicos que falam justamente sobre isso. Mas vamos continuar lendo o livro aqui. Mateus 13, a partir do versículo 18. 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então Jesus está dizendo aqui para os discípulos que eles são bem-aventurados, que eles são bem-sucedidos, porque eles têm tido a oportunidade de ver Jesus operando os milagres. E eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus falando a respeito do que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus, diferente das coisas do mundo. Então 2026, você precisa ter esse olhar. 2026, você precisa entender que as coisas do reino de Deus são sérias, que as coisas que se tratam, as coisas espirituais, elas são sérias, e nós precisamos valorizar isso. Amém? Agora vamos aonde nós vamos trabalhar a mensagem. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Agora se prepara. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não se atentando, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo, os prazeres deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Versículo 23: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? Pai querido, estamos diante da tua palavra, e eu te peço agora, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Deus, aqui estou no teu altar, neste santo lugar, na tua casa. Nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Senhor, a tua palavra diz que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidos na tua presença, o Senhor se faz presente. É a tua palavra, e eu creio na tua palavra, e eu creio que o Senhor se faz presente neste lugar. Eu creio que o teu Espírito Santo se move neste lugar. A tua palavra diz que ela não volta vazia, ela é poder de Deus para todo aquele que nele crê, e eu creio na tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos sair daqui levando para a nossa vida uma grande colheita, levando para a nossa vida, Pai, um coração preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste ano de 2026. Senhor, nós estamos no nosso primeiro culto de Santa Ceia. Nós queremos estar em comunhão com o Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos o Senhor. Nós não queremos caminhar neste ano sem a tua presença. Nós não queremos, Jesus, caminhar sozinhos, mas nós queremos com que o Senhor esteja sempre presente, que o teu Espírito Santo esteja sempre falando ao nosso coração, guiando os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração, para uma vida vitoriosa, porque o Senhor quer com que os seus filhos sejam bem-aventurados. Pai, diante da tua palavra, fala conosco hoje, Pai. Espírito Santo, Espírito de Deus, fala ao nosso coração. Deus, eu te peço, meu Pai, para a glória do teu nome, e todos digam amém. Graças a Deus. Meus amados, você precisa entender que a sua vida, ela é, a nossa vida, ela é caminhada com um propósito. Você é um crente do Senhor Jesus. Você precisa entender que a partir do momento em que você entregou a sua vida para Jesus, existe um propósito. Você não é uma pessoa mundana, você não é uma pessoa ímpia, você não é uma pessoa que agora continua vivendo as mesmas práticas, mas você é uma pessoa em Cristo. Você é de Jesus, amém? Nós somos de Jesus. Então nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem um propósito. Nós precisamos caminhar com este propósito. 2026, hoje é dia 4. Amanhã, realmente, as coisas começam a funcionar. Muitas pessoas estão viajando. Eu não sei se você tem reparado, a cidade está vazia, as coisas estão sem movimento, mas amanhã começa o primeiro dia útil deste ano. Você tem o seu trabalho, você tem os seus sonhos, você tem os seus objetivos, você tem o seu projeto de vida. Tudo que você colocou, o Senhor esteve com você quando você estava escrevendo o seu projeto de vida. O Senhor estava te observando quando você estava colocando ali o seu coração nessas folhas. E nós precisamos entender o seguinte, que a salvação, ela foi nos dada. Jesus já pagou o preço da salvação. Só Ele poderia fazer isso. Mas a gente precisa zelar por este presente. A gente precisa zelar por este favor que só Ele poderia fazer. Jesus morreu na cruz por você, mas Jesus morreu com um propósito, para te dar uma vida eterna. E a gente precisa entender que a nossa caminhada, a nossa vida, ela
ela espera de nós algumas responsabilidades. Nada é fácil, tudo precisa ser lutado, a gente precisa conquistar, a gente vai ter que brigar por algumas coisas no bom sentido, nós vamos ter que exercer uma força. A palavra de Deus fala, Jesus fala que o reino de Deus ele é tomado por força e por violência, e os que se apoderam dele são abençoados. Ou seja, não é fácil manter, não é fácil guardar, não é fácil zelar por este presente, por este favor que Jesus fez na cruz do Calvário. Não basta você só conhecer, não basta você só frequentar a igreja, você precisa viver uma vida com Cristo. Caso contrário, você vai perder o que você tem de mais precioso, que é a salvação da sua alma. Se você não batalhar por isso, se você não lutar por isso, ao invés de você ir para o céu, tudo que você fez nessa terra, você vai para o inferno. É a realidade, não tem terceira via. Se nós olharmos para Deuteronômio capítulo 28, a gente vai ver assim, Deus dizendo: olha, se você fizer isso, você será bem-aventurado, mas se você não fizer isso, sobre você virá as maldições. Não tem uma terceira via. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, para nos dar essa oportunidade de nós recalcularmos a nossa rota, de nós nos convertermos, de nós olharmos para aquilo que realmente é importante, de nós olharmos para a nossa eternidade. E nesse primeiro culto de Santa Ceia, nós estamos aqui diante de uma palavra que Jesus fala muito bem, de uma maneira muito clara, o que é o nosso dia a dia. E ele fala explicando o que é a parábola do semeador, e que como essa semente que é a palavra de Deus, como ela acontece no mundo espiritual. Jesus fala que, sabe, que há momentos que quando essa palavra, esta semente, ela é lançada, ela cai à beira do caminho, e ela não traz nenhum resultado. Muitas vezes o pastor está pregando, muitas vezes o líder está falando, muitas vezes um louvor está falando, essa semente ela está sendo lançada para o seu coração, mas o seu coração está como uma terra dura, essa semente não entra, e por causa dessa semente não entrar, ela não gera nenhum fruto. É por isso que o tema dessa mensagem está como frutificarei, porque em 2026 você vai frutificar pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá a colheita. Eu não estou aqui para trazer uma palestra, eu não estou aqui para conversar simplesmente, de falar de Bíblia, mas você precisa entender que o seu coração é essa terra. Você só terá uma grande colheita se você permitir com que a semente, quando ela for lançada por qualquer pessoa que estiver aqui no altar, até mesmo através de uma vida de uma criança, quando essa palavra ela for lançada, que você possa ter o seu coração como uma terra fértil, que essa semente não venha cair numa terra e ficar por ali mesmo, onde o sol vai bater e ela vai se perder. Algo tão precioso é lançado sobre a sua vida, mas o seu coração está duro, o seu coração está como uma pedra, parece que você não tem prazer na palavra de Deus, parece que você não tem prazer, sabe, de entender que a palavra de Deus, ela está te mostrando o caráter de Deus para a sua vida, o Deus fiel que Ele é. Hoje, meus amados irmãos, nós encontramos até mesmo no meio da igreja, pastores que parecem que a palavra de Deus, na sua simplicidade, já não é suficiente, tem que inventar uma moda. Porque não é assim, porque a interpretação é assim, porque não é bem desse jeito. Ei! E quando a palavra de Deus chega para uma pessoa que ela não tem nenhum benefício a mais do que simplesmente o livro, a Bíblia Sagrada. E aqueles povos que eles não têm acesso à palavra. Outro dia eu ouvi num campo missionário
que uma moça, ela tinha apenas uma folha da Bíblia, e com aquela folha, aquela única folha, ela lia todos os dias, e todos os dias Deus falava com ela, cada dia de uma maneira diferente. Ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso a nenhum aplicativo, ela só tem acesso a esta folha, que quando eu pego para ler, é o Espírito Santo que traz a interpretação da forma como Ele quer trabalhar. Algo tão precioso que muitas vezes as pessoas elas não estão nem aí, vem para a igreja, não está nem aí, ouve no primeiro momento, acha bacana, mas depois não faz mais nenhum sentido para ela. Jesus fala também que é uma semente que cai sobre as pedras, em que aquela semente, quando cai sobre a pedra, ela não tem como, chegar na terra, porque ela parou ali naquele terreno, naquele coração cheio de pedra, naquele coração impenetrável. E também nesse coração, essa semente, mesmo ela querendo entrar nessa terra, ela não consegue, porque o seu coração não permite, e assim você não tem nenhuma colheita dessa semente. Você não colhe um fruto, você não colhe um fruto da sua casa, você não colhe um fruto do seu trabalho, você não colhe um fruto da sua vida, você não colhe um fruto da semente, porque essa semente, ela caiu nesse coração que está cheio de pedra, esse coração todo entulhado de pecado, de crendices. Jesus fala que tem uma outra semente, que ela caiu no meio dos espinhos, e quando aquela semente, ela quer de uma maneira ou outra germinar, para dar algum fruto, ela sofre com os espinhos, e também não gera uma colheita esperada. Algo tão precioso, a semente, presta atenção, a semente, ela é uma só, mas o coração é diferente. A semente, vou dar alguns exemplos aqui, a semente que o irmão Manel lança, ela não é diferente da semente que eu lanço. A semente, ela é uma só, mas em alguns momentos o seu coração que é diferente, é o seu coração que não permite. Talvez a semente que uma criança lança, prega, fala, ela é uma só, a semente, ela é só uma, mas o coração que é diferente. Mas Jesus fala, queridos, de um coração que, quando permite com que a semente entra, esse coração, essa semente, ela gera frutos, ela frutifica. Você quer frutos na sua vida? Você quer fruto em alguma área da sua vida? Permita com que esta semente, ela entre no seu coração e faça sentido. A palavra de Deus nos assusta em alguns momentos, quando fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a minha vontade. Tem muita gente dentro da igreja que está tomando santa ceia, tem muita gente dentro da igreja que frequenta culto, que participa de ministério, que faz alguma atividade dentro da igreja, mas vai ficar do lado de fora, que diz Senhor, Senhor, mas não vai entrar. Por quê? Porque não tem um coração realmente aceitável para a palavra de Deus, que é esta semente. Meus amados irmãos, a vida com Deus, ela é séria. Nós tivemos aqui, na nossa cantata de Natal, uma mensagem falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo é como muito crente que está na igreja, ouvindo a palavra, mas não reconhece o lugar onde está. Eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que ver as coisas do mundo, eu tenho que viver as coisas do mundo. Não importa o que meu pai me oferece, não importa a casa onde eu estou, não importa a vida que eu tenho, eu quero
quero o mundo. E aí vai para o mundo, se envolve com as coisas do mundo, e por se envolver nas coisas do mundo sofre, por se envolver com as coisas do mundo, o mundo traz prejuízo, o mundo te faz andar para trás, o mundo te impede de viver as promessas de Deus, todas elas para você, mas você troca as promessas de Deus, o poder desta semente, porque você escolheu o mundo, e foi isso que aconteceu com o filho pródigo, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, e depois que foi para o mundo, se estrepou, e voltou, ainda bem que voltou, e ainda bem que encontrou um pai disposto a receber o filho, ainda bem que encontrou um pai, sabe, que não olhou para o filho e falou assim: não, agora você vai pagar um preço, você vai, gastou tudo lá fora, esbanjou, então agora você vai, igual os funcionários lá, você vai ser pior dos funcionários. Não, o pai recebeu aquele filho com anel, com festa, com roupa, e houve alegria naquela casa. Mas tem muito crente aqui, que está como esse filho, que não reconhece o que Deus tem feito, o que Deus tem dado. Ah, meus amados irmãos, se você pudesse ver no mundo espiritual os benefícios da palavra de Deus, os livramentos que Deus tem te dado, você tem essa oportunidade, e é justamente nesse culto de Santa Ceia que nós estamos falando sobre o poder da semente, sobre o poder da palavra. Haverá frutificação desde o momento em que você permite com que a palavra de Deus ela entre no seu coração. No mês de fevereiro agora, na primeira semana de fevereiro, nós vamos ter uma banda aqui, chama Grupo Semeando, os mais antigos conhecem, e ele tem uma música, ele fala sobre coração de pedra. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode fazer o amor em você. Vai estar aqui, na nossa primeira semana do clamor, na quarta-feira, dia 2. Meus amados irmãos, você precisa hoje, ao participar da Santa Ceia do Senhor, sair daqui dizendo o seguinte: olha, há uma colheita, mas o meu coração precisa ser aceitável. Eu vou frutificar, mas o meu coração precisa ser aceitável. Amém? Porque senão você vai perder o que você tem de mais precioso. O prejuízo ele é duplo. Você deixa de viver as bênçãos de Deus, de colher nessa terra, e você deixa de viver a sua eternidade. Tem gente que acha que salvação é salvação, bênçãos são bênçãos. Não, a salvação ela foi nos entregue, mas nós precisamos lutar por ela, porque o diabo está de olho em você. O diabo não quer que você seja um vencedor. O diabo já sabe do destino final dele, ele é um derrotado. Mas você não, você é um vitorioso, porque se você partir dessa vida, se você morrer aqui, você vai viver na eternidade. A morte não faz parte da sua vida. Meus amados irmãos, a pergunta é: que informação que você quer receber nesta casa a cada domingo, a cada culto de semana? Que informação que você quer nesta noite para viver uma colheita sobrenatural? Como é o seu coração, a sua expectativa ao sair de casa e pisar neste lugar? Você crê mesmo que esta semente, que é a palavra de Deus, ela tem poder para frutificar na sua vida? Ela tem poder para frutificar e dar para você uma vida vitoriosa? Como está o seu coração para receber esta palavra? Como está o nosso coração, irmãos, em 2026? Está disposto? Está como terra fértil, para que a gente possa viver grandes colheitas? Meus amados, a minha expectativa nesse ano é que você seja muito feliz.
A minha expectativa nesse ano é que realmente nós venhamos avançar, nós não vamos parar. E presta atenção, nós não vamos parar. Tem até alguém aqui que vai parar. Tem até alguém aqui que não vai querer avançar. Mas saiba de uma coisa, você tem um pastor que vai avançar. E eu não estou sozinho. Amém? Eu não estou sozinho. Esta igreja, Deus tem nos mostrado que Ele tem um propósito aqui nesse lugar. Eu hoje estava conversando com os diáconos a respeito de uma situação na nossa igreja que me preocupa muito. Algo que muitas vezes eu olho para a igreja e fico vendo o quanto essa igreja ainda tem muitos crentes que precisam melhorar, que precisam se converter, que precisam ser fiéis a Deus, porque não tem como você ser meio fiel. Eu fiz uma oração para Deus. Esse ano 100% da nossa igreja vai ser dizimista fiel. Eu me preocupo com a saúde da igreja. Uma igreja com mais de 120 membros, mas nem todos são fiéis ao Senhor nos dízimos. Tem problema. Você está com um problema, irmão. Você não acredita na palavra de Deus. Você está duvidando do poder de Deus. Você está duvidando do agir de Deus. Você está duvidando da provisão de Deus. Muitas vezes você está aí olhando, pensando, ouvindo coisas que outras igrejas estão dizendo, sendo que não é uma verdade. Deus, Ele é fiel, e dízimo é um princípio da palavra de Deus. Quem pratica é abençoado. Deus tem te sustentado. As misericórdias do Senhor têm estado sobre a sua vida. Às vezes eu vejo algumas coisas no meio da igreja, irmãos. Você que pensa que eu não estou ligado. Você que pensa. Mas às vezes eu olho e digo, puxa vida, tanto talento, tão bom, mas está pecando nisso. Se não é fiel a Deus, nunca vai ser fiel a esta igreja, nunca vai ser fiel à visão dessa igreja. Você pode até passar por um momento, você pode até passar por uma circunstância difícil, você pode até por algum momento estar numa dificuldade, mas fato e a verdade é que são nestes momentos é que você mostra em quem realmente você confia. Porque caminhar com Jesus quando tudo está muito bom é fácil, mas caminhar fiel quando as coisas não estão indo bem, aí que você mostra no mundo espiritual quem realmente você é e quem realmente você crê. Eu sou casado com a Elisângela há mais de 25 anos. Eu sou fiel a ela. A gente pode até ter uma crise. Graças a Deus, eu falo para você, diante do Senhor, no altar, o meu casamento é uma bênção. Se eu tivesse que casar com ela novamente, eu casaria de novo. E vocês seriam os meus convidados. Luta, problema, dificuldade, algumas coisinhas sempre tem. Ela teve uma formação, uma criação diferente da minha. E quando a gente entra na mesma casa, algumas coisinhas, não batem, a gente precisa afinar a viola. Mas não são nos nossos momentos difíceis que eu vou passar por um momento difícil do meu casamento que eu vou abandonar ela, que eu vou quebrar minha aliança com ela. Não, fiel é fiel. Quando eu vim para o altar, eu falei com Deus, seja na doença, seja na saúde, enfermo com saúde, com dinheiro, sem dinheiro, eu vou ser fiel a você. As tentações podem estar ao meu redor, as tentações podem estar à minha volta, mas eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente, com ela, com as testemunhas e com a igreja. Eu sou fiel a ela. Não existe esse negócio de ser meio fiel. Eu sou fiel a Deus nisso, eu sou fiel a Deus aqui, eu sou fiel aqui, eu sou fiel aqui. Mas nos dízimos eu não sou fiel, porque a palavra, esta semente, ela ainda não permitiu. Ela caiu num espinho, ela caiu numa pedra. E aí eu vejo que muitas vezes a igreja está doente com isso. A gente prepara todos os meses de 130, 120, 140 cálices de Santa Ceia.
mas na hora dos dizimistas é 30, é 28, é 35. Eu sei alguns irmãos que entregam os seus dízimos, porque muitos deles vão lá e colocam no envelope, outros vão lá, colocam no seu Pix. Eu não faço questão disso. Esse dinheiro não é meu, é do Senhor. Mas eu sei quem é fiel. Se você perguntar, fulano é fiel? Eu sei porque é fiel, porque é uma pessoa que muitas vezes, todos os meses, coloca lá o nome no cartão. Eu sei que é fiel. Se perguntar, e fulano é fiel? Eu não sei se é fiel. Eu espero que sim, não sei. Não estou falando que você tem que pegar no seu envelope, apesar que no envelope está aqui, ó, tem o seu nome aqui, ó. Você vai, escreve o seu nome, põe um mês, tudo direitinho. Os irmãos que fazem isso, se perguntar, fulano é fiel nos dias, é fiel, como é que é esse irmão? Não, é irmão fiel. Uma vez veio uma pessoa aqui para me entregar uma carta para o Instituto Teológico, para fazer o Estudo Teológico. Aí nessa carta, para você fazer o Estudo Teológico, está perguntando, como é que é essa pessoa? Ela é assídua nos cultos, ela frequenta os cultos, ela vem na escola bíblica dominical. Como é que é essa pessoa? Ela é dizimista fiel. Aí eu tenho que preencher, colocar tudo ali, e aí vem essa pessoa. Aí eu falei, bom, nós vamos ter que preencher isso aqui, né? Então vamos lá. Fulano de tal é assíduo nos cultos, sim ou não? Irmã, o que eu ponho aqui? Ah, pastor, acho que sim, né? Sim. Fulano de tal é fiel no dízimo, nas ofertas? Irmã, o que eu coloco aqui? Ah, não sei, né, pastor? Acho que sim, né? Falei, ó, irmã, eu não posso assinar essa carta, porque eu não sei. Sabe, a fidelidade, ela faz parte do nosso caráter. Deus, Ele está atrás de uma noiva que é fiel. Já parou para pensar nisso? É fiel em tudo. Se você escolhe uma noiva, se você escolhe um noivo que seja fiel a você em tudo, você acha que Deus não? A minha igreja, ela é fiel a essa noiva, eu não sei, não estou em dúvida com essa noiva, se ela é fiel ou se ela não é fiel. Deus não procura uma noiva infiel, Deus procura uma noiva fiel. Eu só estou falando disso porque é uma realidade. A nossa igreja, nós precisamos nos converter nessa área. Nós precisamos entender isso. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada, a palavra de Deus, ela é ensinada, e muitas vezes o nosso coração está com um coração cheio de pedra, cheio de espinho, aonde a semente, ela não consegue entrar e gerar ali o fruto que precisa dar. É o mundo espiritual, é o reino de Deus, é diferente do mundo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que nós precisamos, o versículo 19 está dizendo assim, olha, e ouvindo alguém a palavra de reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Ou seja, a igreja precisa de entendimento da palavra de Deus. Você ouve, mas você não entende. Você ouve, mas você não aceita. Para 2026 você ter uma boa colheita, você precisa pedir, meu Deus, me dê entendimento da tua palavra. Espírito Santo, fala ao meu coração, porque eu quero viver uma vida frutificada, eu quero viver uma vida com muitos frutos, porque é a tua vontade. Foi Jesus que falou da parábola do semeador. Jesus fala no final que vai ter pessoas que colhem 30, 60 e 100. A colheita, ela é a mesma. O 30, 60, 100 não é porque um está colhendo mais do que o outro, não, porque a palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, ela te dá a colheita necessária para a sua vida. Amém, igreja? Tem mês que você é necessário que você só colha 30, tem mês que você é necessário que você só colha 60, tem mês que é necessário que você colha 100. Minha igreja querida, meu amado irmão, minha amada irmã, acorda para o reino de Deus. 2026 está começando, as promessas de Deus estão aí. Esta palavra, ela é a poderosa semente que quer gerar no seu coração frutos. E entenda isso, que o teu coração seja como uma terra fértil, não seja como uma terra que tenha pedra, espinho, mas seja uma terra fértil, para que quando a palavra entrar, você venha viver os benefícios da semente da palavra de Deus.
Quem está me entendendo, diga aleluia. É necessário entendimento da palavra. O versículo 20 diz assim, ó: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, tem gente que ouve a palavra, fica animado, agora eu recebi a palavra, aí na primeira luta desanima, na primeira luta esquece da palavra de Deus, no primeiro ataque do inimigo se esquece do poderoso Deus, do Deus que está presente, do Deus que está à frente das batalhas. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso, ter as nossas raízes na palavra, onde nós estamos plantados. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que nós acreditamos no poder do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais. Como é importante nós nos aprofundarmos na oração, na palavra, na adoração, aleluia. Nós precisamos ter raiz na palavra. Outra coisa que a palavra de Deus fala no versículo 22, e o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, mas ela ouve a palavra, mas ela se envolve também com as coisas do mundo. Só Jesus para ter misericórdia da gente. O mundo está aí, acelerado, oferecendo tudo, te tirando a semente, te tirando a palavra, fazendo com que você deixe de viver a colheita que Deus tem para você, porque você está focado nas coisas do mundo. É o mundo que está fazendo sentido na sua vida. Meu jovem, meu adolescente, cuidado com o mundo. Você está destruindo o seu futuro, você está deixando de investir agora na semente, para você ter uma colheita lá na frente, porque o seu olhar está para as coisas deste mundo. O mundo está te sufocando. Essa internet, que muitas vezes atrapalha, é esse telefone que muitas vezes atrapalha, é as informações que você vê, as informações que você ouve. Meus amados irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a semente, essa palavra que tem o poder de te dar um fruto maravilhoso, essa palavra que te dá o poder de você ter uma grande colheita, de você ter um futuro abençoado, está dizendo, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós precisamos, irmãos, estar atento ao perigo de não valorizar a palavra de Deus como a nossa fonte de riqueza. Salmo de número 1 fala que bem-aventurado, que feliz é um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo o que fizer prosperará. Mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. O ímpio não tem direção, o ímpio não sabe para onde vai, o ímpio está perdido. Tem gente na igreja que está perdida, ela ouve a palavra, mas ela não permite com que a palavra venha frutificar na vida dela, e aí fica perdido. Mas em nome de Jesus, 2026 vai ser diferente, diga aleluia. Você está comigo nisso, irmão? Você compreende isso? Você compreende que essa palavra é para o seu sucesso, para que você seja bem-aventurado? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Eu estou aqui há quanto tempo com vocês? Eu amo você. Eu quero ver você arrebentando. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você vitorioso, vitoriosa. A luta vem, e Jesus fala sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Nada é fácil nessa vida. Meu amado, minha amada irmã, para encerrar, que esta semente, preste atenção, se tem semente, tem colheita, se tem colheita, tem fruto. Esse livro tem um propósito, esse livro tem propósito.
Permite o agir de Deus. Deus pode hoje ainda liberar uma palavra e tudo na sua vida mudar. Você crê nisso? Em todas as áreas da sua vida. Faça o seu voto com Deus. Hoje, diante da mesa, toma o seu compromisso com o Senhor. Meu Deus, eu quero viver o poder da semente. Eu quero viver, meu Deus, o poder da semente. Eu quero viver, meu Deus, o poder da semente. E como eu estava dizendo, Deus tem manifestado a sua glória nesse lugar. O que esta igreja, para onde essa igreja está caminhando, é um milagre. É um milagre. É uma pena que nem todos estão experimentando esse milagre que Deus está fazendo. E nós vamos romper em milagre, porque o tema é avante sem parar. Meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, eu vou fazer como o apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, compreenda a palavra. O pastor André é ilimitado, mas a palavra de Deus não, ela é poderosa. Esta palavra, Flávio, que vai mudar tantas coisas na nossa vida. Esta palavra, esta semente, guarde isso no seu coração. Diga comigo, se tem semente, tem colheita. Você crê que a palavra de Deus, ela é a semente? Tem colheita. Eu vou te falar, esta é a melhor de todas as sementes. Esta é uma semente que te dá a certeza de uma colheita. Você pode ir numa casa agrícola e comprar algumas sementes, ou plantar laranja. Se você pegar lá, você pegar a semente de laranja, você plantar a semente, e se você cuidar da semente, não vai nascer laranja, sim ou não? Ah, eu quero alface. Você pega a sementinha de alface, você vai lá, pega um balde, põe uma terrinha lá e joga a sementinha de alface. Se você cuidar, se dedicar àquela semente, vai nascer alface, sim ou não? Você já reparou que tudo que você plantar, se você dedicar, vai ter fruto, sim ou não? E por que você não permite com que a semente, que é a palavra de Deus, ela entre no seu coração? Por que você não guarda? Por que você não rega? Por que você não cuida com carinho para que você possa experimentar dos frutos desta semente? Meus amados irmãos, que nós venhamos ter nesse ano de 2026 compromisso com a palavra de Deus. Amém? Tenha compromisso com a palavra de Deus. Permita com que esta palavra gere na sua vida o fruto que você precisa. Olha só, aqui, esta palavra, nós temos frutos de paz. Você está precisando de paz na sua vida. Tem crente que precisa de paz. Tem crente que precisa de alegria. Tem crente que precisa da bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. E esta semente, ela pode te dar este fruto, o fruto que você precisa. Meus amados irmãos, 2026 nós iremos frutificar. Diga glória a Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Diga comigo assim: 2026 eu sei que haverá uma colheita de Deus para minha vida. Neste ano as minhas sementes irão frutificar.